queridos, bem-vindo à palavra do dia. Nós conhecemos a história de José no Antigo Testamento, o famoso José do Egito. E quando nós olhamos para a vida de José, o que nós podemos aprender com ele é maturidade. É tão interessante que em Gênesis capítulo 45, a partir do verso 5, não foram os seus irmãos que prejudicaram a sua vida. O texto diz para nós ali em Gênesis 45, a partir do verso 5, agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para quê? Porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. E aí no verso 8 ele diz assim: assim não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa e como governador em toda a terra do Egito. É interessante nós ouvirmos de José essa declaração que não foram seus irmãos que prejudicaram, não foram as circunstâncias da vida que fizeram com que José chegasse aonde ele estava neste exato momento, e José reconhece que foi a soberana mão de Deus que escreveu toda essa fase histórica da sua vida. Por vezes nós olhamos à nossa volta, a nossa história, e nós indagamos com o nosso coração a Deus, por que circunstâncias acontecem, por que vivemos tempos difíceis nesse mundo, por que somos assolados por notícias tenebrosas, terríveis, por fatos que maculam e machucam a nossa caminhada de vida nesse mundo. O fato é, queridos, que nós precisamos fazer com o que José estava fazendo. Reinterpretar a nossa história, não pelas circunstâncias, não pela nossa condição de consciência humana em julgar as coisas, mas nós precisamos reinterpretar a nossa história pela soberana e bênção mão de Deus, porque Deus está usando a minha vida e a sua vida para a glória dele e para abençoar a história deste mundo. Não são as circunstâncias, não são os movimentos, não deve ser aquilo que vemos e ouvimos das coisas desse mundo para definir a nossa história. A nossa história deve ser definida por maturidade cristã. E a maturidade cristã, querido, é a capacidade de reinterpretar a história e o que está acontecendo à luz da soberania e bênção mão de Deus. Quem está escrevendo a sua história é Deus. E essa história tem um final com um grande propósito, independente daquilo que estamos vivendo, independente daquilo que estamos passando. Assim como José disse aos seus irmãos, não fosses vós que enviastes para cá, e sim Deus que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador da terra do Egito, para que eu conservasse a sua sucessão, a sucessão do seu povo, e livrar vocês de um livramento vindo das mãos de Deus. Deus está escrevendo a sua história nas nossas vidas. Maturidade cristã fará com que eu e você possamos compreender o que Deus tem feito em toda a nossa vida, em tudo aquilo que estamos vivendo. Que Deus abençoe você e sua família ricamente nesses tempos da história escrita pelas mãos de Deus.